Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como é que passaram de semana? Uma semana fria, né? Começou o frio aí, mas glória a Deus, né? Deus tem bênçãos para todas as estações, né? Então, glória a Deus. Vamos orar para nós começarmos a lição de hoje. Tá linda, vai falar de unidade, vai falar de progresso da igreja, de desenvolvimento, de crescimento, e vai falar que nós temos uma parte importante em tudo isso, né? Então, tem muito a ver conosco, né? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e engrandecemos o teu nome, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento de estudo que o Senhor separou, Pai querido, para nos ensinar, para que o nosso espírito, Senhor, seja alimentado, ó Pai querido, para que nós possamos saber aquilo que a tua palavra diz, para que nós possamos fazer escolhas e agir no nosso dia a dia. Como são preciosos esses momentos de escola bíblica, Senhor. Nós te pedimos agora que o Espírito Santo, que é o nosso professor, esteja trazendo, Senhor, tudo aquilo que está na lição de uma maneira que nós possamos entender. Mas que, acima de tudo, que nós possamos colocar em prática, ó Deus, tudo aquilo que nós vamos ouvir aqui hoje, Pai, para que o seu nome seja engrandecido, para que a igreja cresça, ó Pai de amor. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então vamos começar. Nossa lição de hoje, o título dela é A Unidade Leva ao Avanço da Igreja. Vou falar mais uma vez, e se você puder, e se você estiver anotando, ou se você puder aí falar comigo, se você memorizou, nós iremos falar juntos, tá bom? A unidade leva ao avanço da igreja. E para a gente poder aproveitar bastante dessa lição, eu dividi em 4 tópicos. Eles vão ser rapidinhos, eu não vou cansá-los, tá? Mas para ficar um pouquinho mais didático, para a gente ter um pouquinho mais assim de um caminhar juntos aí. Primeiro eu vou começar definindo, dando significado para a palavra unidade, tá? Depois nós vamos ver o que gera e o que fortalece essa unidade. Depois nós vamos discutir se é fácil manter a unidade. E por último, nós vamos falar um pouquinho sobre o que você e eu temos feito para promover a unidade, tá bom? Então nós vamos dividir aí em 4 tópicos, acredito que vai dar assim para a gente aproveitar bastante coisa da lição de hoje, tá? E vai dar para a gente também ajudar a memorizar aquilo que o Senhor tem para nós. Então, a unidade leva ao avanço da igreja. O que é unidade? Eu fui pesquisar lá no dicionário. Acredito que os irmãos também já tenham aí pensado, unidade, o que será que é unidade, né? E aí, o que é unidade? Fui lá no dicionário e tá lá. Unidade tem vários termos, eu separei 3, que dá mais certo com a nossa lição de hoje. Unidade é a mesma coisa que conexão, é a mesma coisa que ligação e é a mesma coisa que união. Então, quando eu digo a unidade leva ao avanço da igreja, eu estou dizendo que a conexão, e aí nós vamos ver de quem, a conexão leva ao crescimento da igreja. Substituindo pela palavra união. A união leva ao avanço da igreja. A união leva ao crescimento da igreja. E quando eu falei união, alguns aí, que é um pouco das mais antigas aí, vai lembrar de uma propaganda do Açúcar União, e que falava que a união faz a força, né? Resumindo assim, a propaganda do Açúcar União dizia isso, que a união faz a força. Eles brincavam com isso. Mas de tudo não está errado. Vamos pensar.
Se de repente, eu vou pegar um palito aqui de churrasco para representar uma pessoa. Se de repente nós temos uma pessoa e ela vai enfrentar uma tempestade, ela está sozinha numa tempestade, um vendaval está se aproximando e ela está sozinha. Vai ser muito mais fácil e mais rápido que essa pessoa, no meio dessa guerra, no meio dessa tempestade ou no meio de uma situação difícil, vai ser muito mais fácil que ela envergue e ela até quebre, não é? Mas, se nós tivermos um grupo de pessoas enfrentando, passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, pela mesma tempestade, pelo mesmo temporal, mas eles forem em um número maior, mesmo que os ventos venham, mesmo que a dificuldade venha, ela pode até dar uma envergadinha. Não sei se os irmãos estão conseguindo ver, estou pondo força, mas fica mais difícil de quebrar. Fica mais difícil dela arrebentar. Quando a gente pensa em unidade, quando a gente pensa em união, em força, é isso mesmo, que juntos nós somos mais fortes, né? Duas pessoas juntas, quando elas pensam da mesma maneira, quando elas estão em conexão, em unidade mesmo, no mesmo propósito, elas são mais fortes para enfrentar qualquer situação. Então, quando o título da lição diz a unidade leva ao avanço da igreja, é verdade, né? Quando várias pessoas estão juntas num mesmo propósito, é claro que aquele propósito vai atingir o seu objetivo, né? E aí, eu queria falar mais da unidade, dessa unidade que leva ao avanço da igreja. Nós não estamos falando dessa unidade do sinônimo aqui do dicionário. A gente está falando de uma unidade aqui que acontece na igreja. Então, nós estamos falando de uma unidade que é espiritual. Ela é mais do que só uma união. Ela é mais do que só uma conexão. Ela é uma união espiritual. Ela é uma conexão espiritual. Ela é uma unidade espiritual. E não é porque muitas pessoas frequentam a mesma igreja que tem unidade. Essa unidade espiritual. Não é porque todos frequentamos aqui a casa de Deus, né? Na Dr. Leonardo Cavalcante, que estamos nesta unidade aqui que traz o avanço, o crescimento da igreja. Nós vamos falar, essa lição ela vai trazer daquela unidade onde o Espírito Santo testifica com o seu espírito, meu irmão. Essa lição ela está trazendo a unidade que é o Espírito Santo testifica com o meu espírito. E como é o Espírito Santo que está testificando para nós dois, para você aí e para mim, não há dúvidas. Muito pelo contrário, há fé. E aí a gente forma mesmo um exército forte, sabe? Para batalhar pela igreja, para batalhar pela missão da igreja, que é levar a salvação. Então, quando nós falamos unidade aqui, a gente vai deixar bem claro que é uma unidade espiritual, onde o Espírito Santo testifica, onde nós somos movidos e ligados pela ação do Espírito Santo. E a Bíblia fala disso? A Bíblia fala dessa questão de unidade? Vamos ver lá? Queria que os irmãos abrissem a Bíblia, se vocês estiverem com a Bíblia aberta aí. Caso vocês não estejam, eu leio aqui para os irmãos, tá bom? Mas eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Vai falar dessa questão de unidade, de união, de como que é bom dois estarem juntos no mesmo propósito, três estarem juntos no mesmo propósito. E quanto mais pessoas no mesmo propósito, melhor. Vamos lá? Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria
um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Esse texto ele é mais trazido assim, mais lido, mais compartilhado, quando se fala de casamento, quando se fala de que o noivo e a noiva juntos, né? E mais Deus, que aí forma aí que o cordão a corda de 3 cordões. Esse texto ele é muito usado para isso. Mas se nós pensarmos hoje que nós estamos falando de crescimento de igreja, se nós pensarmos que nós estamos falando no progresso da igreja, e não é numérico, não é só de estrutura física. Quando a gente fala aqui nessa lição, avanço da igreja, crescimento da igreja, nós estamos falando de número de pessoas salvas, pessoas que estavam indo para o inferno, mas que foram saqueadas do inferno, né? E são trazidas para a luz e têm seus nomes escritos no livro da vida. Tá bom? Então, é uma unidade espiritual que leva a um crescimento da igreja, mas quando a gente diz crescimento, é de salvação, de pessoas salvas, tá? E aí, lógico que vai ter que aumentar templos, lógico que vai ter que aumentar cultos, mas isso é uma bênção, isso não vai ser um problema, isso vai ser uma solução, né? E aqui diz assim, se dois homens podem resistir a um ataque que se ele estivesse sozinho, ele poderia muito bem ser derrotado, ele poderia muito bem ser destruído. Mas 2 andando juntos, muito melhor do que um sozinho. Então nós aqui na igreja, quanto mais irmãos juntos, muito melhor a missão da igreja, muito maior e muito melhor ela seria feita, a missão da igreja, até, né? Então lutar sozinho pode gerar derrota. Agora lutar em 2, 3 mil, todos ligados pelo Espírito Santo, no mesmo propósito, salvação, edificação de almas, é algo do céu, irmão. Minha irmã, é algo divino. E aí eu tinha separado o que é unidade. Tudo bem o que é unidade? Então, união, todo mundo junto, no mesmo propósito, e no nosso caso aqui da nossa lição, uma unidade espiritual. Né, trazida pelo Espírito Santo. E aí eu separei assim, tá bom. E o que pode fortalecer essa unidade? Será que essa unidade ela pode se desfazendo, se enfraquecendo? O que pode gerar e fortalecer essa unidade para que a igreja continue avançando na sua missão principal, não é? De falar, de anunciar Jesus Cristo para todas as pessoas, em todos os cantos da terra, né? O que pode ajudar e fortalecer? Nós vamos ver na Bíblia. Nós vamos tirar da Bíblia, porque isso já aconteceu com os nossos irmãos lá em Atos. E nós vamos aprender com eles e verificar com eles. Vamos abrir mais um texto? Gostaria de abrir Atos 14, versículo 3. Vamos lá? Vamos ver o que pode fortalecer a nossa unidade. Tudo bem? Vamos ler? Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois ele, o Senhor, dava a eles, os apóstolos, poder de fazer milagres e maravilhas. Então, nós estamos vendo o que pode fortalecer a nossa unidade, né? Lá em Atos, lá com os nossos irmãos, lá Paulo, Barnabé, né? Com todos eles lá, eles iam pregando a palavra com coragem, né? Falando a respeito de Jesus Cristo. Conforme eles iam falando em nome do Senhor Jesus Cristo, milagres e sinais e maravilhas aconteciam. Guarda isso aí. Vamos abrir agora um outro texto, no mesmo livro de Atos, só que no capítulo 15, versículo 32. No mesmo livro de Atos, capítulo 15, versículos 32. Versículo 32. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Então nós temos lá que os apóstolos, em nome do Senhor Jesus Cristo,
com a graça do Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo agindo sobre eles, falavam com coragem e anunciavam o nome de Jesus Cristo, operavam sinais e maravilhas. Nós vemos aqui Judas e Silas, que eles falavam com os irmãos, dando ânimo, força, eles instigavam os irmãos, eles traziam coragem, força, ministravam sobre a vida desses irmãos, né? E eu queria ler mais um, Atos 11, esse é um pouquinho mais longo, tem 3 versículos, irmãos, mas vai ser importante para a gente amarrar aí essa parte da lição. Atos 11, versículos do 19 até o 21. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros, que eram de Chipre e da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. O que esses 3 textos estão querendo com a gente? Eu tinha dito assim para os irmãos. Bom, já definimos unidade. E o que vai fortalecer essa unidade para que ela não fique fraquinha e não vá se acabando, né? O que pode ser aí um incentivo, um gerador para que essa unidade fique cada vez mais forte, mais consolidada, né? Essa unidade espiritual. Então, lá em Atos, Deus levantou apóstolos cheios do poder dele. Através desses apóstolos, sinais, maravilhas, a mensagem do evangelho, mensagem de força, de ânimo, era proclamada. Quando vem para o povo, não tem como o povo negar. O povo é tocado por esse espírito de salvação. O povo é tocado por essa verdade. O povo é tocado pelo Espírito Santo de Deus e eles abrem seus corações e eles dão liberdade para o Espírito Santo agir e aconteciam coisas maravilhosas. Tudo isso, irmãos, impulsiona. Tudo isso faz com que eles fiquem mais unidos ainda. Porque eles veem um milagre acontecendo aqui, um milagre acontecendo ali, né? E o Espírito Santo testifica ao coração deles de que aquilo veio do céu, direto do trono de Deus. E aquilo vai fazendo com que eles fiquem cada vez mais unidos. E eles buscam saber mais da palavra de Deus e orar juntos e jejuarem. E aí eles também começam a anunciar aquilo que eles tinham visto, aquilo que eles estavam vivendo. E isso vai gerando um combustível, um gás, para que essa unidade fique cada vez mais forte. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Aqui na nossa igreja, na Igreja Batista Casa de Deus, não é diferente. Nós vivemos de um manifestar do Espírito Santo que começou há muitos anos lá atrás, em 1974, com o pastor Jorge, que foi uma ação assim do sobrenatural, um mover sobrenatural, onde os irmãos deram abertura para que o Espírito Santo agisse na liberdade, né, como ele queria, da maneira que ele queria. E hoje nós temos pastores que viveram tudo isso e têm vivido tudo isso, né? Nós temos aqui na Casa de Deus também profeta. Nós temos um povo aqui que convive com o sobrenatural de Deus, né? Que tem visto milagres, tem visto bênçãos acontecerem, portas de emprego onde não havia serem abertas, curas, libertação, não é? Se você perguntar para vários irmãos aqui da igreja, eles sempre terão uma experiência para contar, ou então eles saberão de outras tantas experiências que outros irmãos tiveram.
Quantos milagres, irmãos, de cura nós temos visto, nós vimos e temos visto aqui no nosso meio, salvação de almas, nós temos presenciado isso. Nós presenciamos ressurreições aqui de irmãos, cura de câncer, cura de todo tipo de doença, nomes escritos no livro da vida. Nós vimos pessoas serem libertas de demônios. Nós vimos essa construção. Nós vimos essa construção. A Igreja Batista, Casa de Deus, né, a primeira Igreja Batista lá na Torres Neves, ela era muito pequena, com membros, todos trabalhadores, ninguém muito rico lá não. E olha, foi comprado esse terreno aqui no centro e foi construído aqui no centro de Jundiaí. Tudo isso é o que? É um manifestar das mãos de Deus, é um manifestar do Espírito Santo, são coisas sobrenaturais que acontecem hoje e que nos impulsionam para que eu e você vejamos isso e estejamos cada vez mais unidos, unidos com os nossos pastores, unidos com os nossos líderes, unidos entre nós, para que a missão da igreja se cumpra, que é salvar almas. Quantas e quantas vezes, não sei vocês, vou falar por mim, não cheguei aqui nessa igreja, Casa de Deus, precisando de um conforto vindo do céu. Quantas e quantas vezes não cheguei aqui nesse lugar com pedidos que aos olhos das pessoas pareciam impossíveis e até para os meus olhos, né? A resolução era impossível. E eu saía daqui renovada, com a minha esperança renovada, com alegria no meu rosto, animada. Por quê? É um mover do sobrenatural aqui nesse lugar. Há um mover do sobrenatural. Basta nós abrirmos também, mas isso aí fica para outra parte, quando nós vamos falar o qual tem sido a minha ação e a sua. E é esse manifestar, irmão, são essas coisas maravilhosas, e é conversar com um irmão e com uma irmã que pensa como a gente, que tem os mesmos valores, que busca as mesmas coisas que nós, isso vai trazendo intimidade entre a gente e vai nos entrelaçando cada vez mais com Deus e entre nós, e vai trazendo a unidade, a união, né? É fácil, que aí eu já estou entrando no terceiro tópico, que eu tinha preparado lá, eu preparei. Então, o que é unidade? Que nós vimos que é união, conexão, ligação, e aqui no nosso caso nós estamos falando de igreja, questão espiritual, então é uma unidade espiritual que o Espírito Santo nos presenteia, né? Que essa unidade, ela fica cada vez mais forte, ela é impulsionada por sinais, por maravilhas, pela palavra, pela busca da palavra de Deus, das verdades da palavra de Deus, uns aos outros se animando. Aí a gente pode parar para pensar, nossa, tão fácil, né? Tão fácil alcançar essa unidade. Não é. Não é fácil alcançar essa unidade. Vamos pensar que essa xícara aqui, nós vamos pensar que é a Igreja Batista Casa de Deus, tá bom? Quando ela saiu lá da Torres Neves e veio aqui para Dr. Leonardo Cavalcante, veio um número de pessoas que já eram membros da Igreja Batista. Vieram alguns irmãos. Então eles vieram com tudo que eles viveram lá. Muitos, ou alguns que vieram para cá, passaram de quando o pastor Jorge assumiu a liderança da igreja. Passaram por N coisas, viram muitas coisas, aprenderam outras tantas coisas, foram vivenciando, foram tendo experiências com Deus e com o Espírito Santo inimagináveis, irmãos. Uma coisa assim linda, muito linda, né? De se ouvir. Não pude participar de todas, mas quando eu as ouço, me edifica muito. Então vamos pensar que aqui é a Casa de Deus, aqui hoje, localizada aqui onde nós estamos, na Dr. Leonardo Cavalcante, e esses irmãos foram os que vieram de lá da Torres Neves. Aí foram
chegando pessoas, foram chegando muito mais pessoas, né? Então foram chegando aqui na nossa igreja famílias, o marido, a esposa, alguns filhos, e foram somando, foram se juntando aqui ao hall de membros da nossa igreja. Começaram a vir para cá também pessoas de outras cidades, de outros estados, que aí vieram aqui para Jundiaí, procuraram uma igreja que dava certo com os valores, com as doutrinas, ou que se identificavam e acabaram ficando aqui, vieram para cá também. Vieram para cá também pessoas de outras igrejas, de outras denominações, cada um com as suas ideias, cada um com as suas opiniões, pessoas muito diferentes. Aí a gente entra, né, como a unidade não é tão fácil assim. A unidade espiritual de ser alcançada. Pessoas tão diferentes. Pessoas com experiências com Deus tão diferentes. Pessoas com fé em estágios diferentes. Pessoas com as suas opiniões, com as suas vivências totalmente diferentes. Não é fácil essa unidade acontecer. Para manter essa harmonia, aquela harmonia que é de todos juntos, lutando pela missão da igreja, para esse crescimento da igreja, que é a salvação de almas, para fazer com que esse todo fique unido, junto, para que caminhem juntos, lutem juntos, felizes, só buscando o Espírito Santo. Não tem como. Não tem como. É um prejuízo muito grande para que a obra de Deus avance, para que a missão da igreja aconteça, quando dentro, no meio desse povo, acontece de alguns deles não estarem na unidade espiritual da igreja e começam a fazer comentários ou trazer ideias que não têm a ver com o propósito, com a missão que Deus trouxe para esta igreja. É um prejuízo muito grande. Para que o reino de Deus avance, para que o nome de Jesus Cristo, não é, seja aí proclamado para todas as regiões, das formas mais variadas que as pessoas possam entender, é necessário que o povo de Deus esteja unido, conectado. Que o povo feche com o seu profeta, que o povo feche com o seu pastor, que o povo feche com os seus líderes, que o povo feche entre o povo, para que as ovelhas se juntem nesse aprisco, na liderança desse pastor. É só o Espírito Santo. Não tem outra maneira para que pessoas tão diferentes, para que pessoas com experiências tão diferentes consigam se tornar um exército, uma força, um povo. Eu separei um texto aqui, Atos 2:42. Vamos ler? E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Esse é um espelho, é um reflexo do que é uma igreja unida, né? Tá vendo? Seguindo os ensinamentos que os apóstolos davam, trazendo para nós hoje, seguindo os ensinamentos que os nossos pastores têm nos dado, que é Bíblia pura. Aqui está dizendo, vivendo em amor cristão, nós aqui hoje, 2024, nós vamos conseguir essa unidade quando nós nos despojarmos da nossa individualidade, né, e nos enchermos do amor cristão, partindo o pão juntos, fazendo orações.
dividindo aquilo que tinha uns com os outros, não é? Fazendo orações pelos seus líderes e uns pelos outros. É dessa maneira que o avanço da igreja vai acontecer. Nós temos um material de apoio para o professor e diz assim: a unidade espiritual dos irmãos é imprescindível para que haja o fortalecimento da igreja, uma igreja forte para vencer as artimanhas do diabo e não ter suas portas fechadas e não ser envergonhada com escândalos e com coisas que podem defamar o reino de Deus, não é? A unidade espiritual fará com que a igreja tenha um solo firme, produtivo, para ser semeada e produzir frutos. E a nossa igreja tem isso. Nossa igreja tem uma escola bíblica forte que ensina a Bíblia. Nossos pastores ensinam Bíblia. Nós temos um solo firme, prontinhos para produzir, prontinhos para anunciar o evangelho e outras pessoas virem se alimentar daquilo que é distribuído aqui. E para encerrar, nós já vimos o que é a unidade, nós já vimos o que impulsiona e o que fortalece essa unidade. Nós vimos que não é tão fácil, porque nós temos que nos sujeitar ao Espírito Santo, porque é muita gente diferente que forma a igreja. Mas aí eu vou trazer para nós agora uma reflexão, para você e para mim, tá? Para mim também. O que você e eu, o que nós temos feito para promover a unidade aqui da nossa igreja? O que você e eu, nós temos feito para que o exército forte do Senhor, que são as suas ovelhas, junto dos seus líderes, o que nós temos feito para que o Evangelho de Cristo seja pregoado por Jundiaí e região? O que eu e você temos feito para o avanço da igreja? Talvez, irmãos, nós não nos sintamos assim tão unidos com a igreja, e não é por culpa da igreja. Às vezes pode ser uma falha, na maioria das vezes é uma falha nossa. Nós vamos nos distanciando. Nós vamos esfriando desse primeiro amor que aconteceu lá em Atos. Nós paramos de olhar para os milagres, para os sinais, para as maravilhas, para a palavra que é pregada, para as palavras de ânimo, e a gente começa a reparar, você e eu começamos a reparar em coisinhas pequenas, em coisinhas que não nos agradam. E nós já vimos que o combustível para que nós nos mantenhamos unidos, conectados com a nossa igreja, é nós olharmos para aquilo que vem do alto, para nós olharmos com aquilo que vem a cura, a libertação, aquela palavra que edifica. E muitas vezes eu e você desviamos o olhar disso. E aí nós vamos nos sentindo fora desse todo. Mas o problema não está no todo. Às vezes, na maioria das vezes, o problema está em nós, né? Nós temos orado pelos que têm sofrido em defesa da fé. Nós temos orado pelo pastor Jorge, que é o nosso pastor emérito, pelo nosso pastor Clóvis, que é o pastor sênior, que só lá no céu nós saberemos qual a grande responsabilidade desses homens. Nós temos orado pelos pastores auxiliares da nossa igreja, que estão ali junto do pastor Clóvis e estão cuidando de cada um de nós que somos ovelhas. Nós temos orado pelos evangelistas, pela liderança da igreja, pelos diáconos, pelos professores de escola bíblica, pelos motoristas de ônibus, pelos irmãos da recepção, pelos irmãos da cozinha, pelos irmãos do estacionamento. Nós temos orado por eles.
Nós temos gasto um tempo para jejuar pela nossa igreja e por todos aqueles propósitos que Deus tem colocado no coração do nosso líder? O que nós temos feito pela igreja local? Nós estamos nos distanciando com as nossas ações ou nós estamos nos colocando mesmo no meio disso tudo, querendo fazer parte? Qual tem sido a sua e a minha atitude para nos mantermos unidos no mesmo propósito? O que você pode fazer para promover a unidade e, consequentemente, o avanço da igreja? A salvação de almas. O que eu e você podemos fazer, né? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que colocar as nossas vidas diante do altar de Deus. Colocarmos as nossas fragilidades, as nossas falhas diante do altar de Deus. E buscarmos, irmãos, buscarmos o Espírito Santo, buscarmos o fruto do Espírito Santo. Nós temos que buscar o crescimento espiritual, a maturidade espiritual. Aí os nossos olhos espirituais vão começar a se abrir e nós vamos focar naquilo que é santo, naquilo que é divino. E nós vamos começar a arregaçar nossas mangas, né? E nos colocarmos à disposição para estarmos na linha de frente, para guerrearmos contra o inferno, contra Satanás, para que mais e mais almas sejam salvas. Mais e mais almas sejam salvas. Tem que começar por nós, essa busca pela unidade. Tem que começar por nós. Tem um cântico antigo, até nós cantamos hoje Eu tinha pensado nisso durante a semana e nós, na reunião de professores, conversamos sobre eles, que é como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós. Nós fomos muito abençoados e agraciados sobremaneira, com os nossos nomes escritos no livro da vida. Nós temos que agora nos juntarmos, irmãos, deixarmos as nossas diferenças de lado, deixarmos as nossas opiniões de lado, não é? Muitas vezes elas são egoístas, individualistas, e olharmos para Jesus, e olharmos para o que o Espírito Santo tem para fazer. Nos colocarmos à disposição para que o sobrenatural do Espírito Santo encontre liberdade na nossa vida e no nosso meio. E nos unirmos em amor, em graça, para que quando eu e você chegarmos lá no céu, Deus não venha requerer de nós que tenhamos faltado com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Que ao invés de unir, nós tenhamos desunido. Que isso nunca aconteça conosco. Que nós possamos ser irmãos que unem, que abraçam, que abençoam e que lutam pela sua igreja, que lutam pela causa de Jesus Cristo. Vai para frente com faca nos dentes para que o nome de Jesus seja apregoado. Vamos orar para encerrarmos a nossa lição? Espero que tenha ficado clara a lição, espero que os irmãos tenham sido tocados assim como eu fui. Eu fui muito mexida com essa lição, me fez sair assim da minha zona de conforto, ou então me fez pensar um pouco mais sobre as minhas atitudes, as minhas ações dentro desse assunto tão importante que é a unidade espiritual para o avanço da igreja. Eu acho que eu posso fazer mais, eu acho que nós podemos fazer mais. E juntos, unidos, não há inferno que sobreviva, ele vai cair. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento na tua santa presença. Te agradecemos, ó Pai querido, pela tua paciência em nos ensinar. E, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale aos nossos corações se nós estamos em falha, Pai querido. Se nós precisamos melhorar alguma coisa nas nossas ações, Senhor.
Mostra-nos, Senhor, uma maneira de nós estarmos cada vez mais unidos aos nossos pastores, aos nossos líderes, à nossa igreja, Senhor, no propósito que é a salvação de almas. Coloca em nós, Senhor, esse amor ardente entre nós, entre os irmãos aqui, mas também pelas almas perdidas, Senhor. Que essa unidade possa ser verdadeira na minha vida, na vida da minha família e na vida aqui também de todos da igreja, Pai. No nome santo de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Até sábado na próxima aula online, tá bom?